Olá, meu nome é Guilherme do Bridgetop e esse daqui é o canal História Fora de Foco, em que eu normalmente falo sobre história. E esse daqui é mais um dos vídeos da série História de Livros Perdidos, em que eu vou falar sobre livros que se perderam, que não existem mais. E infelizmente nem eu nem você nunca vamos poder ler. Esse vídeo é sobre um autor bravateiro que gostava de criar uma imagem desregrada de si mesmo, meio briguento e bastante beberrão, o que faz com que essa história tenha tudo para ser mentira. Eu tô falando, e você já sabe pelo título do vídeo, de Ernest Hemingway, e nós vamos para Paris pro ano de 1922. A primeira esposa de Hemingway, Hadley Richardson, ela tá com uma mala em uma estação de trem, esperando, pelo próximo trem. Só que ela tá com sede, então ela decide fazer o seguinte: deixar a mala no bagageiro do trem e comprar uma água. O resto você já sabe o que aconteceu. Nessa mala, que é claro desapareceu quando Hadley voltou, a gente tinha os primeiros escritos de Ernest Hemingway, vários papéis, muitas anotações e, diz ele, um romance inteiro. Só se salvaram, na verdade, 2 contos de Hemingway, os quais ironicamente se salvaram por não serem considerados muito bons. Um deles Hemingway enviou para uma revista, que recusou e enviou de volta. Outro deles foi lido por Hemingway e não foi considerado muito bom. Então o amigo dele só disse: não publica isso. E Hemingway guardou no fundo de uma gaveta. E se você escreve, como eu tenho certeza que tem muitos textos seus, como tem meus, perdidos aí no fundo de uma gaveta. E de volta, se você escreve e você em algum momento já perdeu textos, já perdeu arquivos seus, você sabe o sentimento que Hemingway teve de sentir que ele nunca mais conseguiria escrever. Só que talvez você se pergunte, mas ele não tinha cópia desses escritos? Era uma época pré-internet, não era colocar as coisas no Dropbox ou ter um HD externo. Mas as pessoas ainda assim tinham uma espécie de backup. No caso de Hemingway, esse backup eram cópias em carbono, as quais a sua esposa, saindo apressada de casa, pegou junto dos originais e colocou tudo na mala. Se o seu backup e o seu original estão juntos, você sabe que isso não é uma coisa boa. E se a gente pensar que esse daqui era o início da carreira de Hemingway, era a sua primeira tentativa como escritor, ele perdeu mais do que papéis escritos e documentos de um livro. Ele perdeu as esperanças de trabalhar como escritor ou jornalista e também de entender a sua capacidade criativa. George von Straten, em História de Livros Perdidos, o livro que eu estou usando aqui para fazer esses vídeos, ele diz que de todas as perdas de autores que ele analisou, a de Hemingway é a menos pior, porque o que ele perdeu foi o início da sua jornada como escritor. Um início que talvez não fosse tão bom, e um início pode sempre ser refeito e, quem sabe, ser feito de forma melhor. Vale lembrar também que Hemingway tentou reencontrar esses textos. Ele chegou a publicar ali num jornal um anúncio pedindo que, se alguém encontrasse os textos, ou os jornais devolvesse para ele e teria uma recompensa. O que obviamente não aconteceu, não é? Porque, com certeza, esses textos encontraram a lixeira ou a fogueira muito cedo. Voltando aqui para se isso foi algo bom ou não, numa troca de cartas entre Hemingway e um outro autor, um amigo dele chamado Ezra Pound, Ezra chega a dizer que ter os textos roubados foi algo bom, foi praticamente um ato divino, que livrou ali Hemingway de textos que podiam não ser tão bons assim e deu para ele a oportunidade de refazê-los. Hemingway não gostou da brincadeira e ficou bastante bravo, mas alguns anos depois ele concordou com Ezra Pound. Só que Hemingway, ele perdeu mais do que papéis naquele momento. Ele perdeu mais do que as suas esperanças ou a oportunidade de entender a sua capacidade criativa. Perdendo os textos que ele escreveu quando era bastante jovem, Hemingway perdeu um pedaço da sua juventude, e ele mesmo reclama disso no futuro, lendo alguns textos que sobraram dessa época. Tanto que, alguns anos depois, Hemingway escreveu um livro publicado póstumamente, o Movable Feast, ou aqui no Brasil, Paris é uma Festa, em que ele conta sobre os seus anos em Paris, na década de 20, em que ele passou com a sua esposa. E quando nós olhamos as anotações de Hemingway,
ele escreve vários possíveis títulos para esse livro, além de Movable Feast ou Paris é uma Festa. E um desses títulos, curiosamente, era Como era diferente quando você estava lá, quando a esperança estava lá, quando esses escritos estavam lá e quando a sua juventude estava lá. Em Paris, na década de 20, a época que foi roubada de Hemingway junto dessa maleta. Mas e se essa maleta e também a juventude se perdeu, o mesmo não pode se falar da escrita de Hemingway. Tanto que ele, no futuro, numa carta que ele deixa ali, em uma tentativa de suicídio fracassada, a qual aconteceu pouquinho tempo antes de uma outra tentativa de suicídio que infelizmente teve sucesso, Hemingway escreve o seguinte que eu vou ler aqui para você. Na escrita existem muitos segredos. Nada nunca se perde, independentemente do que possa parecer no momento. E o que é deixado de fora será visto e fortalecerá o que permaneceu no interior. Ou seja, aquilo que foi roubado ajudou a fortalecer a escrita de Hemingway que permaneceu e que nós lemos. E eu tenho lido muito Hemingway, eu acho que você pode ver pelas lombadas dos livros aqui ao meu lado, as quais não estão aqui para enfeitar realmente a minha bagunça. Hemingway tem uma escrita muito incrível e eu acabei de ler The Torrents of Spring, o primeiro livro de Hemingway, uma prosa muito bacana, e eu realmente lamento que eu nunca possa ler esses escritos que se perderam, porque embora The Torrents of Spring seja bem inferior para muitas pessoas, ou se não inferior, não obtém a mesma qualidade de outros escritos posteriores de Hemingway, como O Sol Também Se Levanta, O Adeus às Armas, conhecer o início da jornada de um escritor é fascinante, ainda mais um que escreve tão bem quanto Ernest Hemingway. E assim eu termino esse vídeo, eu espero que você tenha gostado e lembro sempre do seguinte, este vídeo aqui, como todos os outros dessa série, são baseados neste livro, Histórias de Livros Perdidos de Giorgio von Straten, histórias sensacionais. Embora eu esteja contando todas as histórias aqui nesse vídeo, é muito mais um resumo. A prosa do Giorgio von Straten e as histórias mais completas valem a pena ser lido. Então, se você gostou e se você tem interesse, o link para você comprar está aqui na descrição desse vídeo. Isso não é uma propaganda paga, eu estou fazendo porque eu realmente gostei muito desse livro. Tanto que continuarei fazendo os vídeos e semana que vem nós saímos da Paris da década de 20 e vamos avançar um pouquinho no tempo e na geografia para a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial, em que falarei para vocês de um escritor que também perdeu um livro bastante importante, um escritor judeu chamado Bruno Schulz.